Foi ela quem enterrou meu nome no coração do meu filho, sem nem saber que eu já estava morta. Meu nome é Lívia, tenho 78 anos. Nasci em Conceição do Rio Acima, Minas. Minha vida inteira eu guardei as coisas no peito. Mas agora, eu vou contar. Se essa história já te tocou, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta de onde você tá me ouvindo agora. Nasci em casa de taipa, com chão de terra batida que minha mãe varria todas as manhãs com um vassourão de carnaúba, que fazia um barulho seco e rítmico, como se estivesse cantando o início do dia. O cheiro da terra molhada quando chovia era o perfume mais gostoso que eu conhecia, misturado com o aroma de café que minha mãe preparava na panela de cobre que brilhava quando pegava o sol. A nossa casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala de tábua corrida onde ficávamos todos, juntos à noite, e uma cozinha que era o coração da nossa vida. Era lá que tudo acontecia, onde as histórias se contavam, onde o amor se fazia presente em cada gesto simples do dia a dia. Minha mãe, Dona Zulmira, era baixinha e forte como um cedro. Ela acordava antes do sol e já começava a preparar o dia. O fogão a lenha ficava no fundo da casa, e o cheiro de café com canela era o primeiro perfume que eu sentia todas as manhãs. Ela fazia o café numa panela de cobre que brilhava quando pegava o sol, e eu adorava ver o vapor subindo, formando nuvens pequenas que se perdiam no teto de telha. Minha mãe fazia pão de milho na frigideira, aquele que a gente comia com manteiga, derretida e um pouco de sal. Eu adorava quando ela colocava um pedaço de queijo coalho por cima. Era luxo. Era amor. Ela também fazia um mingau de milho com leite de cabra que ela tirava da vizinha Dona Francisca. Era branco, quente e tinha gosto de infância. O processo era todo ritual. Minha mãe acordava primeiro, acendia o fogo com cuidado, colocava as brasas certas, preparava a massa do pão de milho com as mãos ágeis que conheciam cada medida por instinto. Eu ficava observando, fascinada com a habilidade dela, com a forma como ela transformava ingredientes simples em algo mágico. Meu pai, o Zé Carlos, era tropeiro. Saía de casa por semanas inteiras, levando gado para outros municípios. Quando voltava, trazia presentes que pareciam tesouros pra gente. Uma fita de cetim colorida para minha irmã mais velha, um pente de chifre para minha mãe, e para mim, sempre um pano de coco bordado com as minhas iniciais. Eu era a caçula de 5 irmãos. A menina mimada, diziam. Mas a vida lá no interior era dura. A gente sabia o que era fome, sabia o que era passar frio, mas também sabia o que era abraço apertado, risada sincera e aquele silêncio gostoso das noites de verão, quando todo mundo dormia na varanda por causa do calor. A minha avó materna, a vovó Adelaide, era quem contava as histórias. Ela sabia de tudo. De lobisomem que aparecia nas encruzilhadas, de índio que protegia as nascentes, de padre que fazia milagres com água benta. Mas a história que eu mais gostava era da princesa que se transformava em estrela para iluminar o caminho dos apaixonados. Eu dormia ouvindo o som do terço batendo no vidro. Minha avó tinha mãos ásperas de tanto trabalhar, mas quando ela acariciava meu cabelo, eu me sentia a menina mais protegida do mundo. Ela rezava com voz rouca, baixinha, como se estivesse conversando com Deus pessoalmente. Às vezes, eu ficava acordada só para ouvir o som das contas batendo, como um arrulo que me embalava. A nossa casa tinha 3 quartos pequenos, uma sala de tábua corrida e uma cozinha que era onde tudo acontecia. Era lá que minha mãe passava, horas fazendo doce de coco, geleia de goiaba e aquele mingau de milho que ela dizia que dava força pra gente crescer direito. Ela guardava tudo em potes de vidro que brilhavam na prateleira, e eu adorava ver as cores. O marrom do doce de coco, o vermelho da goiabada, o amarelo da geleia de abóbora. Na frente da casa tinha um pé de jabuticabeira. Quando dava fruto, a gente subia nas árvores e comia até a barriga doer. Meu irmão mais velho, o neném, sempre me protegia dos ramos mais altos. Ele dizia que eu era frágil demais para subir sozinha, mas eu era teimosa e sempre encontrava um jeito. Eu adorava o suco que escorria pelo queixo, as mãos sujas de roxo, e a sensação de vitória quando conseguia pegar as jabuticabas mais altas. As tardes eram longas e cheias de brincadeiras. A gente fazia boneca de pano com retalhos que minha mãe guardava, corria atrás das galinhas, e minha mãe sempre dizia que eu era a mais sonhadora de todos. Eu passava horas olhando para o céu, imaginando como seria a vida além daquelas montanhas. Eu via as nuvens se transformarem em animais, em castelos, em navios que navegavam pelo céu azul. Minha mãe tinha um segredo que só eu sabia. Quando o sol se punha,
Ela ia para o fundo da casa e acendia uma vela diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ela rezava baixinho, pedindo proteção para a família, especialmente para mim. Eu via isso uma vez, escondida atrás da porta, e sentia um calafrio. Gostoso. Era como se tivéssemos um segredo só nosso, eu e minha mãe. Meu pai voltava das viagens com histórias de lugares distantes. Ele falava de cidades grandes onde os prédios tocavam o céu, de rios que corriam sem fim, de pessoas que falavam rápido e usavam roupas finas. Eu ficava fascinada, imaginando como seria viver em um lugar assim. Mas meu pai sempre dizia que a nossa terra era a melhor, que aqui a gente tinha raiz, tinha família, tinha Deus. Aos domingos, a gente ia pra missa na igreja da cidade. Eu usava o vestidinho azul que minha mãe bordou, sapatos de couro que meu pai comprou e um laço que minha avó me dava. A igreja cheirava a incenso e cera derretida, e eu me sentia pequena diante das paredes altas e dos vitrais coloridos. O padre rezava em latim, e eu entendia nada, mas me sentia protegida, como se estivesse dentro de um abraço gigante. Na volta da missa, a gente parava na venda do Seu Manuel para tomar um sorvete de coco. Era o melhor sorvete do mundo, cremoso, doce, com pedacinhos de coco torrado. Eu lambia devagar para não acabar, e meu pai sempre dizia que eu era como uma tartaruga, comendo tudo devagar. As noites eram mágicas. A gente dormia na varanda debaixo das estrelas, e meu pai contava histórias, de tropeiro, de lobos que assediavam as carroças, de sertanejos corajosos que enfrentavam qualquer perigo. Eu me enrolava no cobertor da minha mãe e ficava ouvindo até adormecer, com os olhos fixos no céu estrelado. Mas naquele ano, algo mudou para sempre. Foi quando eu tinha 12 anos. Meu pai voltou de uma viagem diferente. Vinha calado, com olhar, pesado. Naquela noite, ele contou para minha mãe que tinha ouvido falar de terras melhores, mais longe, onde o dinheiro entrava com mais facilidade. Ele queria vender a casa e ir para a cidade. Minha mãe chorou. Eu nunca a tinha visto chorar. Ela segurava as lágrimas, mas eu via os olhos vermelhos dela quando ela achava que ninguém estava olhando. Meu pai prometeu que tudo ia ficar bem, que a gente ia ter uma vida melhor. Mas eu senti, naquele noite, que alguma coisa estava se acabando. Como se o tempo tivesse parado e decidido mudar de direção. Eu acordei várias vezes naquela semana, com o coração apertado, como se estivesse perdendo alguma coisa que nem sabia o que era. Minha mãe começou a preparar as coisas para a viagem. Guardava os potes de vidro, embrulhava as roupas em lençóis, fazia pacotes com as coisas mais preciosas. Eu ajudava como podia, mas sentia um vazio no peito que não sabia explicar. Na véspera da mudança, eu fui até a jabuticabeira e abracei, o tronco forte. Prometi que voltaria, que não esqueceria aquele lugar. O vento balançava as folhas como se estivesse me abraçando de volta. Na manhã seguinte, a gente partiu. Meu pai dirigia uma caminhonete velha. Minha mãe segurava as crianças, menores, e eu olhava para trás, vendo a minha infância sumir no horizonte. O cheiro da terra, o canto dos pássaros, o som do terço da vovó. Tudo ficava para trás. Chegamos em BH num domingo chuvoso. A cidade era barulhenta, cheia de carros, de gente apressada, de prédios que pareciam tocar o céu. Meu pai alugou um apartamento pequeno num prédio antigo, e eu senti falta do silêncio, da terra, do cheiro de café da manhã da minha mãe. A escola era diferente também. As crianças falavam rápido, usavam roupas finas, e eu me sentia estranha com meu sotaque do interior. Mas minha mãe dizia que eu era especial, que tinha uma história que elas não tinham. Naquela noite, eu chorei no travesseiro, sentindo que tinha perdido alguma coisa preciosa. E eu tinha mesmo. Tinha perdido a inocência da infância, a segurança, da casa de taipa, o abraço das montanhas que me protegiam. Mas eu ainda não sabia que o pior estava por vir. Que aquela mudança era só o começo de uma dor que me acompanharia por toda a vida. O apartamento onde moramos era apertado, com paredes finas que deixavam ouvir as conversas dos vizinhos. Meu pai começou a trabalhar como operário numa fábrica. Minha mãe fazia serviço doméstico, e eu tive que ajudar mais em casa. A infância que eu conhecia estava se transformando em responsabilidades de adulta. Eu sentia falta da jabuticabeira, do cheiro da terra molhada, do som do terço da vovó. Sentia falta de ser criança, de brincar sem preocupações, de dormir debaixo das estrelas. Minha mãe tentava manter a rotina, preparava o café da manhã como antes, mas os potes de vidro não brilhavam mais nas prateleiras. As coisas não eram mais as mesmas. E eu sentia isso em cada detalhe.
em cada gesto que antes era natural e agora parecia forçado. Aos poucos, fui entendendo que a mudança não era só geográfica. Era também emocional, espiritual, existencial. Eu estava deixando de ser quem era para tentar ser quem os outros queriam que eu fosse. E essa foi a primeira grande lição da minha vida, que às vezes a gente perde sem saber que está perdendo. Eu tinha 17 anos quando conheci o João. Ele era da cidade, estudava direito em Belo Horizonte. Eu só via a cidade nos filmes. A primeira vez que ele veio para nossa cidade foi para uma festa junina. Ele dançou comigo, me chamou de flor do campo, e eu achei isso tão bonito que chorei na primeira vez que ele disse. João era alto, de olhos escuros e sorriso que derretia. Ele falava devagar, com jeito de quem tinha estudado muito. Mas tinha um jeito carinhoso comigo, como se eu fosse alguma coisa preciosa. Ele me trouxe livros, revistas e até uma máquina de escrever velha que ele disse que um dia eu poderia usar. A gente se encontrava sempre que ele vinha para a cidade. Ele dizia que eu era diferente das outras meninas que ele conhecia. Eu era genuína, pura, como a água da nascente. Eu não entendia muito dessas palavras, mas gostava delas. Ele me fazia sentir especial, como se eu fosse uma princesa, de conto de fadas. Minha mãe gostava dele. Ela dizia que ele tinha bons modos, que tratava eu com respeito. Meu pai também aprovava. Esse menino vai longe, ele dizia, e vai levar a nossa menina com ele. Eles achavam que João era a resposta para as nossas preces, o caminho para uma vida melhor. Eu trabalhava ajudando minha mãe na roça, cuidando dos animais, fazendo as tarefas de casa, mas sempre que tinha um tempo livre, eu ficava imaginando como seria a vida com o João. Eu sonhava com uma casa grande, com janelas que davam para o jardim, com filhos que corriam pelo quintal. Eu via isso como um filme na minha cabeça e me sentia feliz só de pensar. A gente se casou com 19 anos na igreja da minha cidade. Minha mãe fez um bolo de coco que derretia na boca. Eu usava um vestido de renda que minha irmã bordou com as próprias mãos. Foi o dia mais feliz da minha vida. O sol brilhava, as flores estavam em flor, e eu me sentia a noiva mais linda do mundo. João prometeu que me levaria para BH assim que terminasse o estágio. Ele dizia que a cidade era cheia de oportunidades, que a gente poderia ter uma vida melhor. Eu acreditava nele. Eu acreditava em tudo que ele dizia. Ele era meu príncipe encantado, meu futuro, meu sonho realizado. Tivemos um filho, o Toninho. Ele nasceu com os olhos do pai e a minha teimosia. Era um menino quieto, mas tinha um jeito de olhar que parecia entender tudo. A gente achava que era só felicidade. Eu o amava mais que a minha própria vida e fazia tudo para ele estar bem. Eu cuidava dele com todo o amor que eu tinha. Amamentava, cantava, fazia brincadeiras. João dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Ele me ajudava quando podia, mas estava sempre ocupado com os estudos, com os trabalhos da faculdade. A gente morava numa casinha alugada perto da universidade. Era pequena, mas tinha jardim. Eu plantava flores, fazia um cantinho especial para Toninho brincar. Eu achava que estávamos construindo um futuro. Eu achava que éramos felizes. Mas as coisas começaram a mudar. João ficava mais distante, mais irritado. Ele dizia que eu não entendia as pressões da faculdade, que eu era muito caseira, muito simples. Eu tentava entender, tentava me adaptar. Mas sentia que estava perdendo o homem que eu amava. Uma noite, ele chegou em casa bêbado e disse coisas horríveis. Disse que eu estava aprendendo, que eu era burra, que nunca seria ninguém. Eu chorei tanto que vomitei. Mas no dia seguinte, ele pediu desculpa, disse que estava estressado, que me amava. Eu acreditava nele. Eu sempre acreditava. Comecei a trabalhar como costureira para ajudar nas despesas. Enquanto João estudava, eu fazia roupas, bordados, qualquer serviço que aparecia. Minhas mãos ficavam doloridas, mas eu não me importava. Tudo era pelo nosso futuro, pelo nosso filho. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava o terço da minha mãe, pedia a Deus que João voltasse a ser o homem que eu conheci. Às vezes eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes me sentia abandonada por completo. João começou a sair mais, a voltar tarde, a chegar com o cheiro de outras mulheres. Eu fingia que não via, que não sentia. Mas meu coração sangrava a cada saída dele. Eu o perdoava, esperava, rezava. Acreditava que o amor era mais forte que tudo. Toninho crescia lindo, esperto, com um sorriso que iluminava qualquer cômodo. Ele me chamava de mamãe linda, e eu me derretia. Ele era a minha alegria, o meu motivo de viver, o meu pedacinho de céu na terra. Mas João ficava cada vez mais distante.
Dizia que eu era limitada, que não entendia sua ambição. Comecei a me sentir pequena, inútil, como se não fosse o bastante. Mas eu amava tanto que não conseguia deixar. Uma vez, ele me chamou de camponesa burra, na frente de amigos. Eu chorei em silêncio, mas continuei sorrindo. Outra vez, ele disse que talvez devesse ter escolhido outra pessoa. Alguém mais culta, mais moderna. Eu senti como se tivesse levado um tapa na cara. Mas eu amava. E o amor, às vezes, é cego. Eu achava que se me esforçasse mais, se fosse melhor, ele voltaria a me amar como antes. Só que naquele domingo, meu destino foi riscado com sangue. Foi um domingo chuvoso. João tinha saído dizendo que ia resolver uns documentos importantes. Ele beijou Toninho, me deu um abraço rápido e foi embora. Eu estava fazendo mingau pro menino quando a campainha tocou. Era a Cláudia, a irmã do João. Ela apareceu na porta com uma mala e um sorriso falso. Eu nunca gostei dela. Ela falava demais e olhava de menos. Sempre me tratou como se eu fosse inferior. Tinha inveja de mim. Dizia que eu era sortuda por ter casado com João. Lívia, preciso te contar uma coisa. Ela disse com voz chorosa. O João. Ele teve um acidente. Morreu. Eu não acreditei. Corri pra porta, pedi pra ela repetir. Mas ela confirmou. João tinha morrido num acidente de carro na estrada que ligava BH à cidade. Meu mundo desabou. Eu caí no chão. Gritei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Mas o pior não era isso. Era o que ela dizia depois. Você não tem condição de criar esse menino sozinha. Deixa ele comigo. Eu vou cuidar como se fosse meu filho. Eu não deixei. Mas ela não perguntou. Naquela noite eu chorei tanto que não consegui mais parar. Abraçava Toninho, beijava sua cabecinha e pensava que João tinha ido embora. Que eu estava sozinha com um bebê. Sem dinheiro, sem apoio, sem futuro. Cláudia ficou alguns dias, fingindo ajudar. Mas eu sentia que ela olhava meu filho com olhos diferentes, como se já estivesse planejando algo, como se ele já fosse dela. Uma semana depois ela sumiu, levou roupas, brinquedos, documentos e levou meu filho. Quando percebi, já era tarde. Eu corri pelas ruas, gritei seu nome, mas ninguém sabia onde ela tinha ido. Foi ali que minha vida realmente começou a desmoronar. Como se o destino tivesse decidido que eu já tinha sofrido pouco e precisava sofrer mais. Eu passei dias andando pelas ruas, perguntando por Cláudia, por meu filho. As pessoas me olhavam com pena, algumas com desdém. Eu parecia uma louca, uma mulher desesperada que tinha perdido a razão. Fui à delegacia, mas eles disseram que ela era parente, que tinha documentos, que eu não podia fazer nada. Eu mostrei que era a mãe biológica, mas ninguém me ajudava. Eu era só uma camponesa perdida na cidade grande. Comecei a trabalhar como faxineira em prédios comerciais. Lavava chão, limpava banheiro, passava pano em vidro. Meus joelhos doíam, minhas costas estalavam, mas eu precisava de dinheiro para continuar procurando meu filho. Eu guardava cada centavo. Comia pão com manteiga, dormia em pensões baratas. À noite, escrevia cartas pro Toninho. Cartas que eu nunca mandava, mas que eu lia em voz alta, como se ele estivesse ali para ouvir. Eu ia até a igreja todos os domingos, rezava o terço da minha mãe, pedia a Deus que meu filho estivesse bem. Às vezes, eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes, me sentia abandonada por completo. Passaram-se meses. 1 ano. 2 anos. Eu já tinha perdido a conta dos dias. Mas nunca perdi a esperança de ver meu filho de novo. Eu tinha 22 anos, mas parecia uma velha. Minhas mãos estavam marcadas pelo trabalho pesado. Meus olhos tinham olheiras permanentes, mas meu coração ainda batia forte pelo Toninho. Eu voltava para casa exausta, os pés doendo, as costas arrebentadas, mas ainda tinha forças para rezar por ele. Eu acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e pedia que ele estivesse bem, que fosse feliz, que um dia me perdoasse por tê-lo perdido. Às vezes eu sonhava com ele. Sonhava que ele crescia, que se tornava um homem bom, que tinha uma família linda. Eu via isso como um filme e acordava chorando de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Comecei a beber. Não muito, mas o suficiente para esquecer um pouco da dor. Os outros trabalhadores da construção me ofereciam cachaça e eu aceitava. Às vezes, eu bebia sozinha, na pensão onde morava. Perdi vários empregos por causa da bebida. Me chamavam de bêbada, de vagabunda. Eu aceitava os insultos em silêncio porque sabia que merecia mais. Mas não sabia como sair daquilo.
Uma noite quase me afoguei num rio enquanto tentava atravessar. Estava bêbada, escorreguei, e a água me levou. Por sorte, um pescador me viu e me salvou. Ele disse que eu estava com sorte de estar viva. Aquilo me acordou. Olhei para o céu e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha feito errado. Mas também chorei de gratidão por ainda estar viva. Decidi parar de beber. Foi difícil, mas eu tinha que continuar lutando. Meu filho precisava de mim, mesmo que ele não soubesse. Voltei a trabalhar. Costureira, depois empregada doméstica. Guardei cada centavo. E sempre escrevi cartas pro Toninho. Cartas que nunca mandei. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Porque a Cláudia não só tinha levado meu filho. Ela tinha apagado meu nome da vida dele. Tinha contado que eu era uma louca, uma mulher que não servia pra cuidar de ninguém. Tinha feito com que meu próprio filho me esquecesse. E isso doía mais que qualquer outra coisa. Na segunda-feira, eu levei o Toninho pra escola como sempre. Ele estava com febre, mas eu precisava trabalhar. Deixei ele com a professora, dei um beijo na testa dele e fui embora com o coração apertado. Na volta, fui buscar o menino. Mas ele não estava lá. A professora disse que uma senhora tinha vindo buscá-lo, dizendo que era parente. Eu perguntei quem era, ela descreveu a Cláudia. Meu sangue gelou. Eu corri pelas ruas, gritei o nome dele até perder a voz. Fui na delegacia, no hospital, em todas as casas que eu conhecia. Ninguém sabia onde ele estava. Minha vizinha me encontrou, caída no chão da igreja, segurando o terço da minha mãe. A Cláudia sumiu. Levou o meu filho e não deixou rastro. Eu fui atrás, mas ela tinha amigos influentes, dinheiro. E eu era só uma camponesa perdida na cidade grande. Os dias seguintes foram um nevoeiro. Eu não comia, não dormia. Andava pelas ruas como uma alma penada, perguntando por meu filho. As pessoas me olhavam com pena, algumas com desdém. Eu ia até a universidade onde João estudava, esperando que alguém me ajudasse, mas todos diziam que eu estava perturbada, que era melhor eu voltar para o interior. Um professor chegou a me chamar de mulher histérica. Eu escrevi cartas, mandei telegramas, fui ao consulado, mas ninguém me ajudava. A Cláudia tinha documentos falsos. Dizia que era a tia legal do menino, que eu estava mentalmente instável. Foi ali, com o barro nos pés, que percebi que ninguém ia me salvar. Comecei a trabalhar como faxineira em prédios comerciais. Lavava chão, limpava banheiro, passava pano em vidro. Meus joelhos doíam, minhas costas estalavam, mas eu precisava de dinheiro para continuar procurando. Meu filho. Eu guardava cada centavo. Comia pão com manteiga, dormia em pensões baratas. À noite, escrevia cartas pro Toninho. Cartas que eu nunca mandava, mas que eu lia em voz alta, como se ele estivesse ali para ouvir. Eu ia até a igreja todos os domingos, rezava o terço da minha mãe, pedia a Deus que meu filho estivesse bem. Às vezes, eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes, me sentia abandonada por completo. Passaram-se meses, 1 ano, 2 anos. Eu já tinha perdido a conta dos dias, mas nunca perdi a esperança de ver meu filho de novo. Eu tinha 22 anos, mas parecia uma velha. Minhas mãos estavam marcadas. Pelo trabalho pesado, meus olhos tinham olheiras permanentes. Mas meu coração ainda batia forte pelo Toninho. Eu voltava para casa exausta, os pés doendo, as costas arrebentadas, mas ainda tinha forças para rezar por ele. Eu acendia uma vela diante da imagem de Nossa Senhora e pedia que ele estivesse bem, que fosse feliz, que um dia me perdoasse por tê-lo perdido. Às vezes, eu sonhava com ele. Sonhava que ele crescia, que se tornava um homem bom, que tinha uma família linda. Eu via isso como um filme, e acordava chorando de felicidade e tristeza ao mesmo tempo. Comecei a beber. Não muito, mas o suficiente para esquecer um pouco da dor. Os outros trabalhadores da construção me ofereciam cachaça e eu aceitava. Às vezes, eu bebia sozinha, na pensão onde morava. Perdi vários empregos por causa da bebida. Me chamavam de bêbada, de vagabunda. Eu aceitava os insultos em silêncio, porque sabia que merecia mais. Mas não sabia como sair daquilo. Uma noite, quase me afoguei num rio enquanto tentava atravessar. Estava bêbada, escorreguei e a água me levou. Por sorte, um pescador me viu e me salvou. Ele disse que eu estava com sorte de estar viva. Aquilo me acordou. Olhei para o céu e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha feito errado. Mas também chorei de gratidão por ainda estar viva. Decidi parar de beber. Foi difícil, mas eu tinha que continuar lutando. Meu filho precisava de mim, mesmo que ele não soubesse.
Voltei a trabalhar. Costureira, depois empregada doméstica. Guardei cada centavo. E sempre escrevi cartas pro Toninho. Cartas que nunca mandei. Eu mandava dinheiro pro convento. Ajudava. Irmã Dulce com as despesas. Ela dizia que eu era filha dela, que estava orgulhosa do meu caminho. Mas um nome voltou a me assombrar. Cláudia. Depois de tantos anos, eu a vi numa loja de roupas. Estava mais velha, mais elegante, mas tinha o mesmo sorriso falso. Quando ela me reconheceu, ficou pálida. Lívia? Ela perguntou, como se não acreditasse. Cláudia. Eu respondi, firme. Ela tentou sair, mas eu a segurei pelo braço. Onde está o meu filho? Ela me olhou com medo. Ele está bem. Casado, com filhos, é professor. Quero vê-lo. Não é tão simples assim. Mas eu já não era a mesma mulher, frágil de antes. Eu tinha força, tinha fé, tinha esperança. E eu não ia desistir mais. Ela me contou que o Toninho era professor de história numa escola pública, que tinha se casado com uma professora de música chamada Marta, que tinham 2 filhos lindos. Eu chorei de felicidade ao saber que ele estava bem, que tinha construído uma família linda. Mas também chorei de raiva ao saber que ele não sabia quem eu era, que Cláudia tinha apagado meu nome da vida dele. Que eu era apenas uma lembrança distante, uma história triste que ninguém contava. Eu passei semanas pensando em como me aproximar dele sem assustá-lo. Escrevi cartas, rasguei, escrevi de novo. Fui até a escola onde ele trabalhava, mas só de longe. O via sorrir com os alunos, brincar com as crianças e sentia um orgulho imenso. Mas também sentia uma dor profunda. Porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito, do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer. E isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci, e eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Porque a Cláudia não só tinha levado meu filho. Ela tinha apagado meu nome da vida dele. Tinha contado que eu era uma louca, uma mulher que não servia para cuidar de ninguém. Tinha feito com que meu próprio filho me esquecesse. E isso doía mais que qualquer outra coisa. Os anos passaram e eu envelheci esperando. Meus cabelos ficaram brancos, minhas mãos enrugadas, mas meu coração ainda batia forte pelo Toninho. Eu o via nos jornais da escola, nas fotos dos eventos, e sentia um orgulho imenso. Mas também sentia uma dor profunda. Porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez, ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer. E isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Estava por vir. Depois disso, minha vida virou um inferno. Eu trabalhava como faxineira, comia o que dava, dormia com medo de sonhar. A Cláudia mandava cartas, mas dizia que o Toninho estava bem, que ele nem perguntava por mim. Você o confunde com a dor, ela escrevia. Ele não precisa de você. Eu chorei com aquilo. Chorei tanto que os olhos incharam, mas não desisti. Fui atrás dele.
Fui em BH, bati em todas as portas, mas ninguém me deixava ver. Diziam que eu era perturbada, louca. Mãe que não serve. Eu perdi emprego, casa, saúde. Cheguei a dormir, em frente à igreja onde ele estudava, esperando ver um pedaço dele. Mas ele nunca apareceu. Eu ia todos os dias na escola onde ele estudava. Ficava na portaria, esperando ele sair. Às vezes eu o via de longe. Era mais alto, mais magro, mas tinha o mesmo jeito do pai. Eu queria correr, abraçá-lo, dizer que estava tudo bem. Mas não podia. As professoras me expulsavam, os seguranças me ameaçavam. Uma vez, me prenderam na delegacia por perturbação da tranquilidade. Fiquei lá 3 dias, sem saber se o Toninho estava vivo, se estava bem. Minha saúde foi se deteriorando. Eu tinha úlceras, insônia, dores constantes. Mas o que mais doía era o coração. Eu sentia que estava perdendo meu filho aos poucos, que ele estava sendo apagado da minha vida. Eu voltei para o interior algumas vezes, mas não aguentava ficar longe de BH. Minha mãe chorava, meus irmãos diziam que eu estava destruindo minha vida. Mas eu não tinha mais vida sem meu filho. Comecei a beber. Não muito, mas o suficiente para esquecer um pouco da dor. Os outros trabalhadores da construção me ofereciam cachaça, e eu aceitava. Às vezes eu bebia sozinha, na pensão onde morava. Perdi vários empregos por causa da bebida. Me chamavam de bêbada, de vagabunda. Eu aceitava os insultos em silêncio, porque sabia que merecia mais. Mas não sabia como sair daquilo. Uma noite, quase me afoguei num rio enquanto tentava atravessar. Estava bêbada, escorreguei, e a água me levou. Por sorte, um pescador me viu e me salvou. Ele disse que eu estava com sorte de estar viva. Aquilo me acordou. Olhei para o céu e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha feito errado. Mas também chorei de gratidão por ainda estar viva. Decidi parar de beber. Foi difícil, mas eu tinha que continuar lutando. Meu filho precisava de mim, mesmo que ele não soubesse. Voltei a trabalhar. Costureira, depois empregada doméstica. Guardei cada centavo e sempre escrevi cartas pro Toninho. Cartas que nunca mandei. Eu mandava dinheiro pro convento. Ajudava. Irmã Dulce com as despesas. Ela dizia que eu era filha dela, que estava orgulhosa do meu caminho. Mas um nome voltou a me assombrar. Cláudia. Depois de tantos anos, eu a vi numa loja de roupas. Estava mais velha, mais elegante, mas tinha o mesmo sorriso falso. Quando ela me reconheceu, ficou pálida. Lívia? Ela perguntou como se não acreditasse. Cláudia. Eu respondi, firme. Ela tentou sair, mas eu a segurei pelo braço. Onde está o meu filho? Ela me olhou com medo. Ele está bem, casado, com filhos, é professor. Quero vê-lo. Não é tão simples assim. Mas eu já não era a mesma mulher. Frágil de antes, eu tinha força, tinha fé, tinha esperança. E eu não ia desistir mais. Ela me contou que o Toninho era professor de história numa escola pública, que tinha se casado com uma professora de música chamada Marta, que tinham 2 filhos lindos. Eu chorei de felicidade ao saber que ele estava bem, que tinha construído uma família linda, mas também chorei de raiva ao saber que ele não sabia quem eu era, que Cláudia tinha apagado meu nome da vida dele, que eu era apenas uma lembrança distante, uma história triste que ninguém contava. Eu passei semanas pensando em como me aproximar dele sem assustá-lo. Escrevi cartas, rasguei, escrevi de novo. Fui até a escola onde ele trabalhava, mas só de longe. O via sorrir com os alunos, brincar com as crianças e sentia um orgulho imenso, mas também sentia uma dor profunda. Porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito, do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez, ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer. E isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci, e eu nem imaginava
que o pior ainda estava por vir. Porque a Cláudia não só tinha levado meu filho, ela tinha apagado meu nome da vida dele. Tinha contado que eu era uma louca, uma mulher que não servia para cuidar de ninguém. Tinha feito com que meu próprio filho me esquecesse. E isso doía mais que qualquer outra coisa. Os anos passaram e eu envelheci esperando. Meus cabelos ficaram brancos, minhas mãos enrugadas, mas meu coração ainda batia forte pelo Toninho. Eu o via nos jornais da escola, nas fotos dos eventos, e sentia um orgulho imenso. Mas também sentia uma dor profunda. Porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes, eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes, me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez, ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer, e isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci, e eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Foi a irmã Dulce quem me achou. Ela me viu chorando na praça e me levou para o convento. Lá, eu aprendi a respirar de novo, a rezar sem chorar, a comer sem sentir vergonha. Ela dizia: Deus não tira sem dar de volta, menina, só precisa ter fé. Irmã, Dulce era baixinha, com cabelos brancos e olhos azuis que pareciam ver dentro da gente. Ela me ouvia contar minha história sem julgamento, sem pressa. Às vezes, ela chorava comigo. Outras vezes, ela ria das minhas lembranças boas. No convento, eu tinha um quartinho pequeno, mas limpo. Minha cama tinha lençóis brancos e pela primeira vez em anos, eu dormi sem pesadelos. Eu acordava com o som dos sinos, com o cheiro de pão fresco. Irmã Dulce me ensinou a ler melhor, a escrever cartas bonitas. Ela dizia que um dia eu poderia mandar minhas cartas pro Toninho, que ele precisava saber que eu nunca o esqueci. Eu trabalhava na cozinha do convento, ajudando a preparar as refeições. Era trabalho honesto, e eu me sentia útil de novo. As outras irmãs eram gentis, me tratavam com respeito. Algumas até me chamavam de irmã do coração. Com o tempo, eu voltei a trabalhar fora. Costureira, depois empregada doméstica, guardei cada centavo. E sempre escrevi cartas pro Toninho. Cartas que nunca mandei. Eu tinha 35 anos quando voltei a BH. Irmã Dulce me deu uma bênção e algumas moedas para começar. Ela disse que Deus estava comigo, que eu não estava sozinha. Encontrei um emprego numa casa de família rica. Eles tinham 3 filhos, e eu cuidava de tudo. Cozinha, limpeza, lavanderia. O patrão era justo, a patroa era gentil. Eles sabiam da minha história, mas nunca me julgaram. Eu mandava dinheiro pro convento, ajudava a irmã Dulce com as despesas. Ela dizia que eu era filha dela, que estava orgulhosa do meu caminho. Mas um nome voltou a me assombrar: Cláudia. Depois de tantos anos, eu a vi numa loja de roupas. Estava mais velha, mais elegante, mas tinha o mesmo sorriso falso. Quando ela me reconheceu, ficou pálida. Lívia? Ela perguntou, como se não acreditasse. Cláudia. Eu respondi, firme. Ela tentou sair, mas eu a segurei pelo braço. Onde está o meu filho? Ela me olhou com medo. Ele está bem, casado, com filhos, é professor. Quero vê-lo. Não é tão simples assim. Mas eu já não era a mesma mulher. Frágil de antes, eu tinha força, tinha fé, tinha esperança. E eu não ia desistir mais. Ela me contou que o Toninho era professor de história numa escola pública, que tinha se casado com uma professora de música chamada Marta, que tinham 2 filhos lindos. Eu chorei de felicidade ao saber que ele estava... bem, que tinha construído uma família linda, mas também chorei de raiva ao saber que ele não sabia quem eu era. Que Cláudia tinha apagado meu nome da vida dele. Que eu era apenas uma lembrança distante. Uma história triste que ninguém contava. Eu passei semanas pensando em como me aproximar dele sem assustá-lo. Escrevi cartas, rasguei, escrevi de novo. Fui até a escola onde ele trabalhava, mas só de longe.
O via sorrir com os alunos, brincar com as crianças e sentia um orgulho imenso, mas também sentia uma dor profunda. Porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes, eu sentia que ele me ouvia. Outras vezes, me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez, ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer. E isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Porque a Cláudia não só tinha levado meu filho, ela tinha apagado meu nome da vida dele. Tinha contado que eu era uma louca, uma mulher que não servia para cuidar de ninguém. Tinha feito com que meu próprio filho me esquecesse. E isso doía mais que qualquer outra coisa. Os anos passaram e eu envelheci esperando. Meus cabelos ficaram brancos, minhas mãos enrugadas, mas meu coração ainda batia forte pelo Toninho. Eu o via nos jornais da escola, nas fotos dos eventos, e sentia um orgulho imenso. Mas também sentia uma dor profunda, porque ele era meu filho, mas não me conhecia. Porque eu o tinha gerado, mas não o tinha criado. Porque eu era sua mãe, mas ele nem sabia. Eu ia à igreja todos os domingos, rezava por ele, pedia a Deus que me desse uma chance de me aproximar. Às vezes eu sentia que ele me ouvia, outras vezes me sentia abandonada por completo. Comecei a frequentar a biblioteca onde ele trabalhava. Ficava na seção de literatura, fingindo ler, mas na verdade observando-o. Ele tinha o mesmo jeito do pai, o mesmo sorriso, a mesma gentileza com as pessoas. Uma vez ele me ajudou a encontrar um livro. Eu fingi não conhecê-lo, mas meu coração batia tão forte que achei que ia sair do peito. Ele foi gentil, educado, como um estranho qualquer. E isso doeu mais que qualquer palavra. Eu escrevia cartas para ele todos os dias. Cartas que eu nunca mandava, mas que guardava como tesouros. Contava minha história, meu sofrimento, meu amor incondicional. Pedia desculpa por tê-lo perdido, mas dizia que nunca o esqueci. E eu nem imaginava que o pior ainda estava por vir. Foi em 1983, quando eu já tinha 42 anos, que eu descobri a verdade. Um velho carteiro me reconheceu na feira e me entregou uma carta antiga. Era de João. Ele não tinha morrido. Foi embora. E escreveu para mim, mas a carta nunca chegou. A Cláudia interceptou e usou isso para me destruir. Eu tremi, chorei, mas também me enchi de coragem. Fui atrás do Toninho, dessa vez com documentos, com advogado, com a verdade. A carta era datada de 1965. João dizia que tinha descoberto que Cláudia estava desviando o dinheiro dele, que ela queria afastar a gente. Ele escreveu dizendo que ia resolver tudo, que me esperaria em casa, mas a carta nunca chegou. Cláudia a interceptou, destruiu e me disse que ele tinha morrido. Usou minha dor para sequestrar meu filho. Eu levei a carta para o advogado. Ele disse que tínhamos provas suficientes para processo. Mas eu não queria briga. Eu só queria meu filho de volta. Fui até a casa onde Cláudia morava. Era grande, bonita, com um jardim bem cuidado. Toquei a campainha com o coração batendo forte. Ela atendeu pálida. Lívia, o que você quer? A carta. Eu sei da carta. Ela tentou negar, mas eu tinha provas. Mostrei a carta, mostrei o carimbo do correio, mostrei tudo o que eu tinha guardado. Todos esses anos. Você destruiu minha vida, eu disse com voz firme. Ela começou a chorar. Eu estava com ciúmes. Você era tão jovem, tão bonita. João me prometeu que me levaria embora, mas ficou com você. Mas você roubou meu filho. Eu cuidei dele como se fosse meu. Ele me ama. Ele me ama também. E eu nunca o abandonei. Eu fiquei lá por horas. Cláudia contou tudo.
Como ela tinha interceptado as cartas, como tinha convencido João a ir embora, como tinha criado o Toninho como seu filho. Ele nem sabe que você é a mãe biológica. Ela confessou. Aquilo doeu mais que tudo. Meu próprio filho não sabia quem eu era, mas eu não desisti. Fui atrás dele. Fui na escola onde ele trabalhava. Era professor de história, casado com uma mulher simpática, pai de 2 filhos lindos. Quando o vi, chorei. Chorei tanto que ele correu para mim e disse: Mãe, eu sempre soube que você voltaria. Ele tinha descoberto a verdade quando tinha 18 anos. Cláudia, bêbada, contou num acesso de raiva. Mas ele nunca me procurou porque tinha medo de machucar a família nova. Mas agora, com a verdade nas mãos, ele decidiu que queria me conhecer. Que queria ter 2 mães, 2 histórias, 2 amores. Hoje, aos 78 anos, eu vivo com ele. A gente conversa, ri, chora. Ele me perdoa por ter ido embora. Eu o perdoo por ter demorado tanto para voltar. A Cláudia? Morreu faz 10 anos. Nunca pediu desculpa. Mas eu não ligo mais. A dor dela era maior que a minha. E isso já é punição. Aprendi que a gente pode perder tudo. Mas se tiver amor de verdade, ele volta. Às vezes, só um pouco diferente. Eu tenho 4 netos agora. Eles me chamam de vovó Lívia. E eu conto pra eles histórias da minha infância, da minha mãe, da jabuticabeira que tinha no quintal da minha casa. Às vezes, eu vou visitar o convento. Irmã Dulce já morreu, mas as outras irmãs me recebem com carinho. Eu levo doces, conto notícias e rezo o terço da minha mãe. Meu Toninho me incluiu na certidão de nascimento dele. Agora, oficialmente, sou sua mãe. Mas pra mim, sempre fui. A última carta que escrevi foi pra mim mesma. Dizia: Você merece respirar sem medo. Você merece ser mãe sem culpa. Você merece viver sem dor. E eu vivo. Todos os domingos a gente se reúne em casa. Eu faço pão de milho, como fazia minha mãe. E quando o cheiro de café com canela enche a cozinha, eu me lembro daquela menina que sonhava sob a jabuticabeira. A vida me ensinou que o amor verdadeiro não morre. Ele se transforma, se esconde, mas sempre volta. Às vezes, demora. Às vezes, dói. Mas ele volta. E quando volta, é mais forte que qualquer dor. Se essa história te tocou, se inscreve e ativa o sininho. Aqui sempre tem história real pra lembrar. Que ninguém tá sozinho nesse mundo. Obrigada por me ouvir até o fim. Um beijo da Dona Lívia.